Potência de uma fonte térmica. A gente vai trabalhar aqui, galera, com uma situação de uma nova grandeza para o nosso estudo da termofísica. A gente já trabalhou com potência, né, pelo menos alguma vez na vida, lá em cinemática, lá em mecânica, quando a gente trabalhava com potência de um conjunto mecânico, onde a gente literalmente trabalhava com as energias relacionadas ao movimento, energia potencial gravitacional, energia cinética, trabalho, tá? Em relação ao tempo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de a gente trabalhar com uma energia mecânica, nós vamos trabalhar com uma energia térmica, beleza? Então, de maneira bem simples, a gente vai lembrar o que é potência e como a gente trabalha com a potência térmica. Então, potência, pessoas, é uma grandeza que relaciona a quantidade de energia utilizada por um processo em um intervalo de tempo. Então, galera, potência sempre vai ser a energia dividido pela variação de tempo. Qualquer tipo de energia, tá? No sistema internacional, essa potência sempre vai ser dada em watts, ok? A potência térmica, galera, vai relacionar a quantidade de calor envolvida no meu processo. Então, potência térmica vai ser a quantidade de calor dividido pelo ΔT, ok? Dessa forma, se estivermos trabalhando, né, com a potência de um aquecimento ou de um resfriamento, vai estar envolvendo variação de temperatura. O meu ΔT vai ser diferente de zero. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar com a quantidade de calor latente na relação energética. Então, a potência, para mim, vai ficar mc ΔT dividido pelo ΔT. Tá? Então, qualquer aquecimento ou qualquer resfriamento, a gente vai trabalhar com a minha ideia do calor específico sensível. Se a gente estiver trabalhando com a potência de uma mudança de estado de agregação, a temperatura sempre vai ser constante. Eu não tenho variação de temperatura. Dessa forma, a minha potência térmica vai ser a massa do material multiplicado pelo latente dele, seja de fusão, seja de ebulição, dividido pela variação de tempo. Sem problemas? Então a gente vai ter uma função trabalhada para potência térmica quando eu estiver trabalhando com calor latente e uma função quando a gente estiver trabalhando com quantidade de calor sensível. Beleza? Dessa forma, como que a gente vai trabalhar numericamente e na forma de unidade de medida com as minhas potências? Galera, a gente vai ter potência em caloria por minuto, em caloria por segundo, em watt, que é o nosso sistema internacional, que é joule por segundo, e em quilowatt, tá? Então a gente vai ter sempre essas relações para a gente trabalhar com unidades de medida. Cada uma vai estar associada às grandezas às quais nós estamos trabalhando e às quais nós queremos utilizar. Então, por exemplo, para eu trabalhar com uma potência em caloria por minuto, a quantidade de calor tem que ser em caloria, o intervalo de tempo vai ter que ser em minuto. Se eu tiver, por exemplo, trabalhando com watt, a quantidade de calor vai ser dada em joule e o intervalo de tempo vai ser dado em segundo. Se eu estiver trabalhando com quilowatt, a quantidade de energia em quilowatt-hora, tá? O intervalo de tempo vai ser em hora. Beleza? Então, tudo vai ser adequado ao que a gente precisa. E quais são as curiosidades da gente trabalhar com potência? No dia a dia, a gente trabalha com algumas potências nominais. Por exemplo, cavalo-vapor, horsepower, quilowatt-hora, tá? Galera, nessa relação, o que vai ser um cavalo-vapor? Um cavalo-vapor, que é aquela ideia de unidade de medida de motor de carro, por exemplo, um cavalo-vapor é igual a 735 watts, diferente de HP. O horsepower é uma medida de 746 watts. Então a gente vai ter duas relações de potência nominais muito utilizadas na simplificação. Galera, por que isso? Vamos imaginar que eu tenha um motor elétrico para mover uma serra circular, para mover uma relação de uma bomba d'água, por exemplo. Bob, nominalmente é muito mais fácil trabalhar com um cavalo vapor do que sempre falar, puta, essa bomba tem 735 watts. Então, galera, são simplificações das minhas quantidades, ok?
E o que é importante para a gente trabalhar também com a relação de curiosidade? Uma quantidade de energia. Galera, aqui embaixo vocês estão podendo ver a minha relação energética de 1 kWh. O que é 1 kWh? É a energia que eu tenho necessária para literalmente trabalhar com 1000 watts durante 1 hora de processo. Então, 1 kWh vai ser sempre a minha relação de 3.600.000 joules de energia. Tá? Lá na conta de energia elétrica que o responsável pela sua casa recebe para pagar no final do mês, tem um consumo energético lá. Ah, a gente consumiu 200 kWh, a gente consumiu 450 kWh. Quanto que significa isso daí de maneira energética? Galera, é multiplicar essa quantidade em quilowatt por essa quantidade em joules. Então você descobre quantos joules de energia você gastou por mês, por exemplo. Beleza? Tranquilo?